Agradecendo a presença do conselheiro Júlio Pinheiro, do conselheiro Érico, conselheiro Josué, conselheiro Mário de Melo, auditor Alípio, registrando a ausência do conselheiro Júlio Cabral, por motivo justificado, a ausência do conselheiro presidente em viagem e férias do auditor Mário, registrando a presença também do nosso amigo procurador aqui presente, dou por aberta a sessão, pedindo proteção de Deus. A ata da sessão anterior fica em julgamento. Se alguém tem alguma modificação, então, não havendo manifestação, dou por aprovada. Não havendo expediente, passamos à fase de indicações e propostas. Se não tiver, hierarquicamente, não só pela cronologia do tempo, mas pelo conhecimento dos eminentes conselheiros Júlio Pinheiro e Érico Xavier Desterro e Silva, eu gostaria de solicitar a palavra. Por não, excelência. Primeiro, presidente, já é do conhecimento de Vossa Excelência, do conselheiro Érico, que eu registrei ontem o lançamento da revista do nosso Tribunal de Contas pela o Instituto Rui Barbosa, Sebastião Elvélcio, e pela Atricom, o Valdeci Pascoal, nosso conselheiro. E eu estou a pedir, e estou subscrevendo, já colhendo assinaturas de conselheiro Pinheiro, do conselheiro Mário de Melo, do conselheiro substituto, e vou pedir também a Vossa Excelência, ao nobre procurador, que subscreva em nome da Corte, já veio um papel com vosso nome, e ao conselheiro Érico, para que nós possamos aprovar esse voto de congratulações pela magnífica revista técnica que faz um retrospecto do Tribunal, dos Tribunais de Contas no ano de 2016. Também comunicar que nós estamos a iniciar, eminente presidente, nos dias 5 e 6, mais uma atividade da Escola de Contas. Desta feita será o Seminário do Meio Ambiente, a quem teremos inúmeros convidados, dentre eles destaco a Procuradoria de Contas do Tribunal, através do seu procurador na vara especializada no meio ambiente, para que proferir palestras. Será somente nos dias 5 e 6, então quero estender esse convite, que será distribuído a todos. Excelência me permite? Com muita honra, conselheiro Érico. Eu só estou estranhando que desta programação não conste o nosso conselheiro Júlio Pinheiro, que é notoriamente um especialista nesse assunto, nesse tema, e que palestra Brasil afora e agora pelo mundo, que eu já soube. Por que não está aqui na nossa grade de palestrantes? Porque estará proferindo internacionalmente palestras. Pronto, agora está, mas não devia, porque devia ter dado prioridade. Eu também, como provinciano convicto, assim penso, mas ele vai além fronteiras. De deixar de mão o resto do mundo e ficar no nosso tribunal. Eu não aprovo isso. Fico feliz, mas não aprovo essa atitude dele de nos abandonar pelo mundo. Obedecidas as proporções, já que Vossa Excelência fez menção, na verdade, eu estarei num convite que já foi feito com bastante antecedência, e havia essa confirmação, portanto, não havia ainda a confirmação do seminário, que ora também recebo, que estou tomando conhecimento exatamente agora, de uma palestra que será ministrada em Foz do Iguaçu também sobre o tema. Estarei em Foz do Iguaçu, portanto, infelizmente, em que pese toda a boa vontade de Sua Excelência o Conselheiro Érico, que certamente, tal qual todos os outros, tem perfeitas condições de ministrar, já que na qualidade de professor, palestras, notadamente nessa área ambiental, que tenho notado ultimamente ser sua apreciação pelo que tem me falado. Eu queria pedir permissão a vós e, em particular, a Vossa Excelência, nobre presidente, para ir mais ainda ao procurador, porque botaram o doutor Rui Marcelo de Alencar como Rui Marcelo de Oliveira.
recolha os seus convites, corrija seu nome, que embora seja uma boa árvore, não é uma oliveira. Senhor Com a presidente, palavra, o conselheiro Mário de Mello. Só para e eu quero louvar, porque o ano passado, infelizmente, nós não tivemos uma programação na Semana do Meio Ambiente. Quero louvar a iniciativa da Escola de Contas, do conselheiro Josué, e repito, recebi agora a informação do seminário, e que isso possa se suceder todos os anos. Infelizmente, ano passado nós não tivemos. Tivemos. Especificamente com relação à questão ambiental, o ano passado... Tive até um voto de congratulações de Vossa Excelência. O ano passado... Vossa Excelência estava ausente e me cumprimentou por ter mantido a sua tradição. Ah, ok. Então, corrijo a informação. Corrigida a informação. Tá bom. Também cumprimento e parabenizo o conselheiro Josué e a equipe da escola pelo evento. senhor presidente, Pois não. eu quero primeiro parabenizar pelo evento, me solidarizar com o nosso querido Júlio Pinheiro, porque indiscutivelmente hoje é um nome internacional no meio ambiente e fará falta como certo, mas indiscutivelmente também está numa causa maior nesse momento, nesse encontro que ele irá participar em Foz do Iguaçu. Senhor presidente, eu comunico ao tribunal, ao pleno, que ficou decidido pela nossa comissão e por essa relatoria das contas do exercício 2016 do governo do Estado do Amazonas, que seria apreciada no dia 6 de junho. Gostaria de saber se haveria alguma objeção. E, se fosse possível, também que o horário fosse às 9 horas, antes da nossa sessão regimental. Certo. Então, no próximo dia 6, será a data para apreciação das contas do governo do Estado do exercício 2016 de nossa relatoria. Muito obrigado. 6 de junho, às 9 da manhã. Alguma objeção de alguém? Então, fica marcada para o dia 6 de junho, às 9 horas. O conselheiro Júlio Pinheiro se julgou impedido no processo 11.351/2016, Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural, AADC. Então, para ser redistribuído para o conselheiro, será sorteado um novo relator. AADC, Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural. Eu posso olhar aqui o impedimento é sobre a Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural. Então, é preciso ver, na hipótese de nós seremos sorteados, qual é o órgão que vai ser transferido para o conselheiro Júlio. Compatível. Tem que ser um órgão Compatível. exato, não é? Eu acho que nós podemos sortear. Sortear e na próxima E semana a pessoa Não, traz. e o relator sorteado vai identificar um órgão Certo. e de comum acordo troca com o conselheiro. Um órgão, por exemplo, é uma agência. Se ele tiver uma agência, será uma agência. Certo. Ou algo muito parecido com uma agência. Ok. No mesmo perfil. Podemos sortear hoje, não é? E, Mas e traz para a próxima confirmamos semana. na próxima semana confirmando. qual seria essa Certo. troca. Ok. Ainda na fase de indicações e propostas, primeiro eu queria também parabenizar a iniciativa da Escola de Contas, na pessoa do conselheiro José Cláudio Souza Filho, pelo seminário, né? Um tema importante para o Brasil e para o mundo. E o segundo registro que eu queria fazer, senhora presidente, é parabenizar o prefeito Arthur Neto. Todos sabem que ontem ele anunciou algumas mudanças em seu secretariado. E dentre essas mudanças, ocorreu a mudança, né? A reestruturação da Controladoria Geral do município, hoje antes na condição de subsecretaria, hoje na condição de secretaria. Então, o reconhecimento da importância do órgão é um motivo de alegria para todos nós, é um motivo de alegria para a sociedade amazonense, e também está de parabéns,
senhora presidente, esse Tribunal de Contas, inclusive na pessoa do conselheiro Júlio Pinheiro, nós aprovamos aqui este ano um TAG, um termo de ajustamento de gestão, e que inclusive eu tive a oportunidade de participar junto com o Dr. Ulisses Tapajós, e que prontamente o conselheiro Júlio Pinheiro, na condição de relator da CEMEF, anuía a proposta. Ele trouxe a julgamento e foi aprovado. E um dos pontos desse TAG foi justamente recolocar a Controladoria Geral do município na condição de secretaria e, posteriormente, realização de concurso público para a reestruturação da mesma. Então, esse é o registro que faço. Ganha a sociedade amazonense, repito, ganha esse Tribunal de Contas e ganham todos aqueles que desejam um país e uma sociedade melhor. Obrigado. Só para comunicar ao colegiado que, em diferir em decisão monocrática o pedido de medida cautelar na representação formulada pelo Partido Social Democrata Brasileiro, PSDB, contra a Prefeitura de Uricurituba, por suposta irregularidade, excessiva quantidade de combustível, no pregão eletrônico número 001/2017. Em exame preliminar, verifiquei que a presente representação ingressou nesta Corte no dia 30 de março de 2017, após a homologação do pregão e celebração dos contratos advindos do mesmo, ocorrido em 10 de fevereiro de 2016, conforme em minuta publicada no Diário Oficial dos Municípios, no dia 14 de fevereiro de 2016, o que torna inviável o pedido cautelar para suspender o referido pregão. Obrigado. Com a palavra, o doutor Carlos Alberto. Obrigado. Diz respeito à questão do meio ambiente, eu vou aproveitar o gancho para trazer umas observações minhas, aproveitar essa caixa de ressonância que é o pleno do Tribunal de Contas. Quando foi criado o ICMBio, o Instituto de Biodiversidade, o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, boa parte dos quadros, servidores do antigo IBAMA, migraram para o ICMBio. O IBAMA ficou esvaziado, com uma caixa vazia. E houve uma delegação de atribuições que antes era feita pelo IBAMA para o Estado, aqui no caso do Amazonas, o IPAAM. Então, eu tenho visto que, como observador, como cidadão amazonense, há anos, a nossa universidade estadual forma mestres em meio ambiente, muitos mestres, muitos mesmo, né? Mas eu, quando eu vou ali para Novo Airão, e qualquer um de vocês está convidado aí, que chega no quilômetro 72, mais ou menos, da Manaus-Manacapuru, que dobra à direita, andando cerca de 500 metros, vai encontrar um lixão a céu aberto. A maior indecência, né? Quem for para Iranduba, pode procurar o lixão pelo cheiro, né? Quem for agora, nesse instante, pegar um drone ou qualquer coisa, for bater em Anamã, vai encontrar balsas do mesmo jeito que era feita há 10 anos, e o lixo em cima das balsas, e a coisa não mudou nada. Então, eu gostaria muito de propor uma reflexão para que essa questão ambiental ela se refletisse nas contas, que são as armas que nós temos. Porque senão ficou uma história vazia, sabe? Uma história de academicismo que não linka a realidade com o que nós temos na mão, né? Porque a lei só é cumprida porque existem armas para fazer cumprir a lei, porque existem medidas punitivas para fazer cumprir a lei, senão a lei não é cumprida. Então nós vamos dar cursos bonitos, palestras lindas, palestrantes internacionais, mas que não sai, a coisa continua, daqui a 10 anos vai estar a mesma coisa. Tá? É a minha indignação por isso. Também registro a parabenização da Escola de Contas, na pessoa do conselheiro Josué Filho, e dando prosseguimento, pois não. Ter a honra de convidar o eminente procurador-geral para ser um dos debatedores da palestra que será proferida pela professora Lúcia Maria Corrêa Viana, juíza de direito debatedora, justamente tratando da eliminação e recuperação dos lixões.
Nós somos apenas um passarinho que leva uma gota no bico para tentar apagar o incêndio na floresta. Eu não sou daqueles que tocam fogo, eu jogo extintores. Senhora presidente, só para, a bem da verdade, para cumprir um Palavra, dever de informação, tudo aquilo que tem sido feito pelo Tribunal de Contas, e eu aqui quero citar, procurador Carlos Alberto, um exemplo da suspensão que se deu da licitação do aterro sanitário de Manaus, que era no valor de 2 bilhões e 320 milhões de reais, e várias ações do ponto de vista concreto, efetiva, de auditorias na área de resíduos sólidos, que foi realizado pelo tribunal, que cumpre o seu mistério, e aqui, na prática, quero só citar, por exemplo, o lixão de São Gabriel da Cachoeira, que eu estive presente lá no lixão de São Gabriel da Cachoeira, e que originou um processo e que foi remetido ao Tribunal de Contas da União e que foi realizado, por conseguinte, a informação do tribunal, a suspensão da obra de um colégio que era com recurso federal e várias outras ações que o tribunal tem realizado do ponto de vista concreto na realização dessas inspeções. E inclui-se também a de Manacapuru, inclui-se também a de Iranduba, que obviamente é uma questão já a posteriori, que será obviamente obedecida, da rejeição ou não de contas com relação àquilo que foi efetivamente realizado. Portanto, na prática, temos feito muito e mais alguma coisa. Aliás, o único tribunal, o primeiro tribunal, melhor dizendo, no Brasil, que iniciou as inspeções e as auditorias específicas com critérios técnicos, utilizando técnicos aqui do tribunal, do DEAMB, que fizeram um trabalho louvável, que identificaram, por exemplo, situações aqui em Manaus, no Igarapé do Matrinchã, de poluição em função do chorume que se esvaía do lixão a céu aberto. Eu chamo de lixão a céu aberto porque alguns defendem que é um aterro controlado. Para mim é um lixão com porteira, eu sempre defendi isso. E o discurso, ele na verdade, ele vai além, deveria ir além, sim, do próprio discurso. E, obviamente, o Ministério Público, cauteloso que deverá ser nessas questões, haverá de, nos seus pareceres, observar, e tem sido observado, pelo que tem me informado o procurador que funciona nessa área, que é o procurador Rui Marcelo, com relação a eventuais rejeições de contas doravante, de gestores que não cumprirem o mistério do que está estabelecido na Lei 2.305 de 2010, que é muito recente a lei, e que estabeleceu critérios da gestão de resíduos sólidos, da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Portanto, o Tribunal de Contas, ele tem feito, sim, a sua parte, do ponto de vista concreto, prático, inclusive, repito, suspendendo licitações. Ainda na semana passada, o tribunal suspendeu uma licitação do município de Taquatiara, relativamente ao lixo, e decisão monocrática de Minha Lavra, para que não paire nenhuma dúvida do ponto de vista da concretude do que nós temos adotado em termos preventivos, precautórios com relação a essa matéria. E me alerta aqui o conselheiro Josué, Vossa Excelência, diga exatamente o que Vossa Excelência está... Não, é que eu queria só dizer que Vossa Excelência teve uma ação, inclusive, numa grande licitação sobre a coleta de lixo e seu destino na cidade de Manaus, ou seja, não foi uma piaba, foi um peixe grande, a atuação do tribunal foi precisa e a prefeitura teve que se adequar. Suspendeu agora, a licitação. Vossa Excelência me permita, eu levantei essa bola, não tinha que gastar esse tempo todo, é que nós precisamos cair na real. Se Parintins, que é uma das cidades mais importantes do estado, quanto a todos os sentidos, culturais, folclóricos, arrecadação, população, localização, tem os voos suspensos
durante o dia e só pode ter navegação aérea à noite em face dos urubus, como nós vamos fazer com o lixo do Pauini, do Envira, do Anamã, do Beruri, da Capiranga, de Santa Isabel, do Guarajá, do Ipixuna, do Pauini, de Atalaia, só oferecendo condições mínimas. É claro que nós temos vários modelos, Vossa Excelência é avançado, mas eu ainda sou do tempo do aterro sanitário. Ocorre que nessas regiões do Juruá, do Purus e em quase todo o Solimões, exceto Manacapuru, não há sequer areia. Então temos que partir para uma incineração ali elementar. Não há condição de quantidade de transformar a industrialização pelo aspecto econômico para que o adubo seja produzido e a conscientização das famílias, porque o poder público mal consegue pagar suas obrigações de folhas e previdenciárias, não tem condição de fazer investimentos nessa área num momento de crise. Então, é essa conscientização que se faz da comunidade, seja o Profac, seja o Tribunal Avançado, seja via internet, seja trazendo aqui. Eu vou dar uma resultante que consagra o trabalho dessa Cor de Contas. Esses lixões existem há décadas, mas só foram percebidos e tratados de 5, 6 anos para cá. Eu aproveito o ensejo, Excelência, Sua Excelência o Procurador Carlos Alberto, aliás, louvo a sua preocupação, mas o próprio Ministério Público, em todas as contas em que funciona, obviamente, na qualidade de parecerista, poderia sugerir a rejeição das contas por falta de cumprimento da Lei 2.305 de 2010. Porque a lei é muito clara quando estabelece que os planos de gestão integrada de resíduos sólidos deveriam todos ser cumpridos. E por ação do tribunal, bom que se diga, uma ação efetiva em função das auditorias que foram realizadas, e aqui não se trata só simplesmente do discurso, as auditorias realizadas foi o único estado brasileiro que todos os municípios apresentaram os planos de gestão integrada de resíduos sólidos, que é um pré-requisito da Lei 2.305 de 2010, e a destinação final, que é exatamente o passo seguinte, em função do marasmo, da letargia do poder público, isso foi sendo adiado, e o caminho da rejeição existe sim, o caminho da rejeição basta que seja provocada e basta que, obviamente, nós relatores, e nós precisamos entender que há mecanismos independentes da vontade do próprio gestor, por exemplo, da construção de um aterro sanitário, que demanda recursos de monta razoável, e infelizmente o poder público não tem dado vazão a essa realidade, como tenho dito, antes de ser uma questão ambiental, é uma questão de saúde pública das mais relevantes. E hoje nós gastamos recursos na área de saúde, no montante que nós estamos gastando, deva-se boa parte a essa questão dos resíduos sólidos. O Estado de São Paulo tem um estudo, através da USP, que só o Estado de São Paulo deixaria de gastar por ano 500 milhões de reais em doenças que são provocadas pela existência de lixões a céu aberto. 500 milhões de dólares. 500 milhões de dólares. Há um estudo da USP nesse sentido. Portanto, o tribunal, em que pese a aproximação da Semana do Meio Ambiente, faz a sua parte com inspeções. Eu, pessoalmente, piso nos lixões, vou aos lixões, mostro isso onde tenho passado e tem havido uma repercussão muito grande no Brasil e outros estados, Minas Gerais, São Paulo, que foi matéria, inclusive, do jornais nacionais aí, de várias televisões, iniciou o procedimento de auditorias na área de resíduos sólidos, tomando como exemplo as ações do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, que para nós torna-se um orgulho muito grande. Vamos fazer a distribuição do lote que ele foi julgado impedido. Número 7. Auditor Mário, ficou sorteado o processo que o conselheiro Júlio Pinheiro se julgou impedido. Passamos à distribuição. Não, Excelência, eu gostaria de pedir a palavra ainda. A exemplo do que já fiz perante a primeira Câmara, dá conhecimento ao Egresso Tribunal Pleno de uma decisão da Justiça Amazonense, da lavra da doutora Etelvina Lobo, que é a titular da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, onde ela, em
tutela provisória de urgência suspendeu uma decisão do Tribunal de Contas, o Acórdão 1003 de 2016, do Tribunal Pleno, no processo 12.979 de 2016, para, até o mérito, evidentemente, da ação, suspender a aplicação da multa ali combinada ao gestor da Manausprev. E a razão que sustentou essa decisão é exatamente o fato que sustento eu também perante o tribunal, de que o tribunal não pode fazer determinações à administração pública em matéria de aposentadorias. E, em consequência, aplicar multa ao gestor que deixou de cumprir essas determinações, segundo esta decisão, que é provisória, também não é cabível. Então, ela suspendeu a decisão no que diz respeito à aplicação da multa, sustentando, num primeiro momento, então, exatamente que o tribunal não tem competência nem para fazer determinação ao gestor em matéria de aposentadoria, nem muito menos aplicar multa quando ele deixa de cumprir essas determinações. Eu gostaria que essa decisão constasse da nossa ata e, se possível, chegasse à mão dos interessados em conhecê-la. Era o que eu tinha a comunicar. A presidência toma conhecimento e, quando o presidente Ari chegar, claro que ele vai tomar conhecimento da decisão para as devidas providências. Distribuição. Senhor presidente, ainda na fase de indicações e propostas, só quero declarar meu impedimento no processo 1532 de 2008. Júlio Cabral, lote 2. Conselheiro Júlio Pinheiro, lote 5. Conselheiro Érico, lote 6. Conselheiro Josué, lote 7. Conselheiro Yara, lote 4. Conselheiro Mário de Melo, lote 1. Auditor Alípio, lote 3. Auditor Mário, lote 8. Encerrada a distribuição, passamos a julgamentos adiados. Na pauta do conselheiro Érico, nós temos 2 processos. O primeiro processo, de número 1381/2014, a manifestação do conselheiro Josué Filho. Assim, inicialmente, passa a palavra ao relator. O meu voto está disponibilizado, Excelência, julgando irregular a prestação de contas, considerando em alcance, aplicando multa, fazendo recomendações e determinações. Cuida-se da prestação de contas da diretora-presidente do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, exercício 2013. Com a palavra, conselheiro Josué. Eminente presidente, senhores conselheiros, distingo o eminente relator, doutor Érico, que sempre procura a eficiência e a celeridade. Desta feita, eu esbarro-me com ele, sem discordar do mérito. Apenas meu voto vista pede uma reinstrução na citação, para que a prestadora de contas possa apresentar, e aqui é em caráter de solicitação, a documentação que ela deixou de apresentar. É o que eu peço em Vossa Excelência, num arrazoado de 20 laudas, que não é um objetivo de protelar. É para esgotar a instrução, que ela possa se defender o que não fez no tempo devido. É apenas uma colocação. Então, Vossa Excelência, no voto visto, propõe uma diligência do Tribunal Pleno no sentido de reabrir um prazo para que ela se defenda. É somente isso.
Acato, Excelência. Muito obrigado. Da minha parte está acatado. Pacificado, Excelências. Não, é claro. Entre nós dois está, não sei os outros. Conselheiro Perfeito. Júlio Pinheiro. De acordo? Conselheiro Mário de Mello. De acordo, presidente. Então, fica pacificado, dando novo prazo à senhora Joésia Moreira Julião Pacheco. O segundo processo, de número 14.090/2016, possui manifestação em vista de minha lavra. Assim, passo a presidência ao conselheiro Júlio Pinheiro. É o segundo, mas o Júlio Pinheiro está impedido. Passo a palavra ao conselheiro Érico. Que sou o relator. Então, a Então, presidência passa. fica com o conselheiro Josué. Conselheiro Josué. E me permita conceder a palavra ao eminente relator, conselheiro Érico. O meu voto é no sentido de negar provimento ao recurso. É aquele assunto do adicional de tempo de serviço. E o meu voto vista, voto por conhecer e dar provimento ao presente recurso interposto pelo senhor Gilson Nascimento Nonato, determinando ao chefe do Poder Executivo, por intermédio do Amazonprev, que no prazo de 60 dias retifique o ato e guia financeira, a fim de que o adicional por tempo de serviço, o ATS, passe a incidir sobre o soldo atualizado do militar em análise. É exatamente o assunto tratado na decisão que acabei de dar conhecimento ao Tribunal Pleno. Né, que o Tribunal, né, naquela decisão, o Tribunal de Justiça, quer dizer, uma juíza de direito entende que não cabe ao Tribunal de Contas fazer essas determinações. O meu voto, portanto, nos processos é dessa maneira, e em particular neste, eu nego o provimento ao recurso e mantenho a decisão anterior da Egrégia Câmara. O voto vista pede a atualização do adicional de tempo de serviço. O relator, pelas razões expostas de caráter de decisão até do Judiciário, opõe-se. Discussão. Colherei os votos. Vossa Excelência está impedido. Colho o voto do eminente conselheiro Mário de Mello. Eu voto com voto visto, senhor presidente. Eu voto neste caso Sim. e acompanho o voto vista. Proclamo o resultado. A prevalecer a nova redatora do voto, a conselheira Yara Lins, e devolvo-lhe a presidência. Recebo a presidência e passo a pauta do conselheiro Mário de Mello. 2 processos constantes de número 1869/2011, 4945/2011, estão apensados e foram pedidos de vista de minha lavra, os quais devolvi sem manifestação. Conselheiro Mário de Mello, eu pedi vista dos 2 processos e não juntei nenhuma manifestação, Excelência. Proclame. Está pacificado. Alguém tem alguma Não, manifestação? com Mário Mello. Então, fica assim prevalecendo o voto do relator. Os julgamentos adiados é a pauta. Presidente, prossiga esgotando o Mário Mello, só falta um. Depois você retorna ao vosso. Não, falta do Só falta a denúncia de Anderson, Câmara de Manacapuru. já está apenso, Excelência. É apenso. Desculpe-me. Então, passo a palavra ao conselheiro Érico para julgar. Está em vista? Vossa Excelência pediu vista do processo? Qual, Excelência? 1532? Mas não juntou manifestação. Não. Estou de acordo com Vossa Excelência. Então, Vossa Excelência está Estou na de acordo. presidência. Eu estou na presidência? É. O conselheiro Júlio Pinheiro está impedido? Ah, se declarou agora. Então, colho os votos. Como voto, o conselheiro Josué Filho. Acompanhe o entendimento de Vossa Excelência. Conselheiro Mário de Mello. Acompanho o entendimento. A unanimidade prevalece o voto condutor. Devolvo a presidência. Ainda em julgamentos adiados, pauta do auditor Alípio Filho, os 3 processos constantes de número... Conselheiro Mário de Mello já foi, sim. Tá. 101/40/2013, 10.564/2013 e 12.209/2014
estão apensados e foram pedidos de vista de minha lavra, os quais devolvi sem manifestação, Excelência. Dessa forma, declaro aprovados de acordo com o voto do relator. Passamos o julgamento em pauta. Vamos dar prioridade ao processo do conselheiro Érico, que existe um pedido de sustentação oral. O processo de número 3560, 2016. Então, primeiro 3560, 2016. Com a palavra o relator. Excelência, eu queria fazer uma observação. Doutor Érico, o senhor permite fazer uma observação? Sim, por favor. Diz respeito ao processo 3.560, 2016. Eu só quero fazer uma observação que a ocasião eu estava na titularidade da primeira procuradoria e a primeira procuradoria, eu acho, não lembro o ano, 2015. Essa prestação de conta aqui é de 2015, né? Diz respeito ao exercício de 2015. Então, eu estive nesse Instituto Novos Caminhos, não no Instituto, eu estive na UPA Campos Salles. Eu e servidores daqui. Mas a nossa visita, ela não foi uma visita de inspeção, não foi de mera funcionalidade da coisa. Tá? Então, eu acho importante deixar isso bem claro, que não foi feita uma inspeção, não foi analisado documentos, contratos, foi uma mera visita de operacionalidade da coisa. Se estava funcionando, se havia filas, se haviam filas. Então, foi nesse sentido que nós fizemos a visita. Eu quero deixar bem claro, e gostaria, presidente, que isso ficasse consignado em ata, porque essa questão desse Instituto Novos Caminhos, ela é bem... já deu bastante notícia, tá? Era só, presidente, ou conselheiro, me perdoe. Tratam os autos de um recurso de revisão interposto pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas contra a decisão 198 de 2015, no processo 2609 de 2014, que cuidava de uma representação formulada pelo procurador Roberto Cristianan contra o Dr. Wilson Duarte Alecrim, secretário de Estado da Saúde à época, para apuração da legalidade da parceria firmada entre o Estado do Amazonas através da SUSAM e o Instituto Novos Caminhos. A decisão recorrida julgou improcedente a representação, recomendando seu arquivamento. Haja vista a não detecção de ilegalidade na celebração e irregularidade na execução do contrato de gestão em análise. Muito bem, esse recurso foi admitido, foi instruído pela DICAD AM, houve a concessão de prazo aos responsáveis pela Secretaria de Estado da Saúde, à época e ao atual, que já não é mais, naquela época era o que estava secretário. Houve resposta de ambos e o Ministério Público e também a DICAD opinam no sentido do provimento deste recurso para o efeito de ser instaurada uma tomada de contas especial para, por fim, anular o contrato de gestão número 2 de 2014. Os autos assim foram instruídos e esse é o meu sucinto relatório. Com a palavra, a advogada. Obrigada, Excelência. Excelentíssima senhora presidente em exercício, excelentíssimo senhor conselheiro relator, na pessoa de quem saúdo a todos os membros desta Corte de Contas, excelentíssimo senhor procurador-geral, ilustre secretário do Tribunal Pleno, na pessoa de quem saúdo a todos os serventuários desta Corte,
nobres colegas advogados e demais gratas pessoas aqui presentes. Trata-se de, como já muito bem relatado, de um contrato de gestão, no qual se apresentou uma representação à época para que se julgasse as irregularidades do procedimento de contratação, e esse foi o objeto, né? Basicamente foram 4 pontos que foram discutidos nestes autos, e entendeu essa corte pela legalidade do processo de contratação no contrato de gestão 2 de 2014. No entanto, excelências, anos depois, em razão de fatos novos, né, relativos à execução do contrato e não à regularidade do procedimento, veio o Ministério Público entrou com recurso de revisão, alegando não a matéria que havia sido objeto da representação, e sim um fato novo, o suposto desvio de finalidade, a suposta execução equivocada ou ilegal do contrato. Há que se observar, excelência, que o recurso de revisão ele é um recurso extremamente estrito, e ele tem no seu regramento os pontos em que seriam cabíveis, né? Diz o Ministério Público que juntou novos documentos e apresentou o artigo 65, inciso 2, e o artigo 65, inciso 4 da Lei Orgânica para fundamentar o recurso de revisão. Ocorre, excelências, que não basta que eu junte documentos, esses documentos novos, eles têm que ter eficácia sobre a prova produzida. Ou seja, esses documentos têm que contradizer a prova que foi feita anteriormente. Não é o caso dos autos. Na representação, não foi discutida em momento algum a execução. Esses documentos, eles não têm eficácia sobre a prova produzida porque eles se tratam de fatos novos, que, portanto, não deveriam ser objeto de recurso de revisão, e sim de uma nova representação. Não cabe, na via estreita do recurso de revisão, se discutir novamente os fatos com base em documentos que não têm eficácia, repito, sobre a prova produzida. Em relação ao inciso 4 da Lei Orgânica, que diz o Ministério Público que a decisão desta Corte foi contra dispositivo expresso de lei, a alegação do Ministério Público, ele trata, inciso 4, dispositivo expresso de lei. No entanto, alega que houve violação a princípios. Princípios são vetores de interpretação, até da Casa Legislativa na hora de elaborar a lei, mas não é lei expressa. Então, não pode se utilizar o inciso 4 para se tratar de descumprimento de princípios. E tampouco se pode utilizar de forma genérica, apresentar documentos e dizer que esses documentos de forma genérica são passíveis, fundamentam o recurso de revisão, sem informar em que esses documentos têm eficácia sobre a prova produzida. Em momento algum do recurso de revisão é informado isso. E mais, excelências, a partir do momento que o recurso de revisão tem um fundamento diferente da representação, eu tenho aqui uma nulidade impossível de ser sanada, porque eu eu vou ferir de morte o devido processo legal, eu vou ferir de morte o contraditório em ampla defesa, porque sim, a parte pode falar sobre o recurso de revisão, mas apenas agora, no final do processo, sobre esse assunto. Ele não teve possibilidade de manifestar, de fazer defesa, de ter o laudo técnico, contestar o laudo técnico, nada disso, porque são fatos novos. Então, qualquer processo, qualquer decisão que julgue com base em fatos novos, que não foram tratados na representação, ferirá o direito ao contraditório e à ampla defesa, além do devido processo legal. Aliás, eu gostaria de parabenizar ao conselheiro por ter me permitido fazer a sustentação oral. Eu não pude estar aqui quando foi colocado em pauta o processo. Agradeço a compreensão da importância da sustentação oral para a defesa e também a gentileza com a advocacia. Mas, excelências, qualquer decisão... repetindo aqui, vou ler a Vossa Excelência os pontos da representação e os pontos do recurso de revisão. Item 1 da representação, a necessidade de comprovar que a OS era qualificada técnica e financeiramente para assumir o papel de colaboradora. No recurso de revisão, a ausência de comprovação da capacidade do ente em contribuir mediante recursos próprios com a prestação de serviço. Antes se exigia apenas a qualificação técnica e financeira. Agora se exige que comprove que tinha meios para prestar o serviço com recursos próprios, o que a Lei 3.900, a Lei Estadual 3.900
não exige. Não exige. E que tampouco foi analisado na representação. No recurso de revisão, inépcia do plano de trabalho que não apresenta planejamento pormenorizado de custos, também não evidencia a contrapartida privada da organização social. Mais uma vez, não consta da representação. E, além disso, não é exigência da Lei 3.900/2003, nem a contrapartida da organização social, e nem plano de trabalho detalhado com planejamento pormenorizado de custos. Muito embora exista nos autos, e nós juntamos, a planilha pormenorizando todos os custos e o planejamento dos trabalhos. Isso não consta do plano de trabalho, porque não é essa uma exigência de lei. Mas, de fato, a informação consta dos autos. Também não consta da representação e é requisitado no recurso de revisão. Falta de estipulação de critérios na avença firmada quanto à escolha de profissionais e fornecedores contratados pela OS. Consta dos autos um manual de contratação de fornecedores, apesar de, mais uma vez, não ser exigência da Lei 3.900/2003. Também está sendo exigido algo que a lei não exige. Finalmente, excelências, e esse é o ponto principal da ausência de ampla defesa e contraditória em relação à finalidade ilícita do contrato que alega o Ministério Público, que houve superfaturamento, alegando que, no caso das unidades que foram geridas em razão desse contrato de gestão, gastaram muito mais do que o Hospital 28 de Agosto e João Lúcio. Além de não ser objeto da representação e, portanto, mais uma vez, qualquer decisão com base nisso vai ferir o contraditório e a ampla defesa. Além disso, os documentos juntados aos autos não comprovam que houve superfaturamento. Toda a relação de gastos feitos pelo Hospital 28 de Agosto, constante do relatório, do documento apresentado nos autos, ele se refere apenas aos gastos feitos diretamente pelo hospital. O Hospital 28 de Agosto tem sua contratação de pessoal feita direta pela Suzam, a energia paga pela Suzam, pagamento de cooperativas de enfermeiro e médicos pagos diretamente pela Suzam, medicamentos pela Central de Medicamentos e também todos vários equipamentos. Então, Excelência, o grosso dos gastos do Hospital 28 de Agosto e João Lúcio não é feito de forma direta pelo hospital, de forma que eu não posso comparar o gasto do 28 de agosto com o gasto de uma unidade dessa, em que tudo está elencado no contrato de gestão. Eu teria que juntar todas as provas, todos os gastos de cada unidade, considerando os pagamentos feitos diretamente pela Suzam, o que não foi feito nos autos, Excelência. E o que poderia ter sido devidamente demonstrado se a parte tivesse tido a oportunidade de efetivamente fazer provas, ter um devido processo legal. Imagina-se, Excelência, se eventualmente essa corte decide pela instalação de tomada de conta especial. A parte não vai poder mais recorrer, recurso de reconsideração, com base em fato novo, imputação nova. Então, há um prejuízo muito sério, muito grave, e que peço a Vossas Excelências que, portanto, negue provimento ao recurso de revisão. Agradeço, Excelência. Eu vou tentar resumir o voto. O voto já é do conhecimento, mas eu preciso fazer algumas considerações em face do pronunciamento da ilustre advogada e até em respeito a esse pronunciamento. Preliminarmente, eu reconheço o cabimento do recurso. Sobre isso, nada mais vou dizer, porque também não foi objeto de contrariedade da defesa. E do meu voto já constava, antes mesmo da sustentação, o seguinte: em análise aos presentes autos, não constatei à primeira vista, a partir da defesa apresentada, com base na legislação aplicável, o descumprimento de ditames legais no que concerne à formalidade da celebração do contrato, firmado entre as instituições mencionadas. E aí passo a descrever e comentar no voto todas as alegações do Ministério Público junto ao Tribunal. Ausência de comprovação da capacidade do ente particular em contribuir
mediante recursos próprios, com a prestação de serviços públicos, etc. E a defesa apontou que os contratos de gestão estão regulados por uma determinada lei estadual, e não estipula a necessidade de que a organização apresente qualquer forma de contraprestação com recursos próprios. A alegação de inépcia do plano de trabalho, que não apresenta planejamento pormenorizado de custos e também não minudencia a contrapartida privada da OAS. Defesa alega que não consta no plano de trabalho de fato o detalhamento financeiro, contudo, encaminhou um documento, volume 3 do CD, em anexo às tabelas descritivas do custo pormenorizado para o custeio da UPA Campos Sales e da maternidade Celina Vila Cruz Ruiz, em Tabatinga, além de projeto executivo com descrição detalhada. Isso foi tudo apresentado neste momento. O Ministério Público, ele sustenta que falta a estipulação de critérios na avença firmada quanto à escolha de profissionais e fornecedores contratados pela OAS, e, como afirmado aqui na sustentação, há um manual de contratação de fornecedores, muito embora a lei não faça expressamente essa exigência. Desrespeito à necessidade de convocação e procedimento seletivo prévio no que diz respeito à escolha da entidade. E na defesa consta a demonstração de que a Suzan fez uma convocação pública, número 3 de 2013, inclusive juntando cópia dessa publicação. O Ministério Público alega fim ilícito e fraudulento de propiciar contratações de mão de obra, serviços e de aquisição de bens, independentemente de impessoalidade e processo licitatório em favor de grupo econômico, etc. E a defesa alega não ter ocorrido essa hipótese de contratação fraudulenta com finalidade ilícita, inclusive porque houve o respeito aos ditames da Lei 3.900 de 2013, e cita aqui, eu vou poupá-los. Muito bem. A questão alegada pelo parquê dos gastos inferiores dos hospitais 28 de agosto e João Lúcio em relação à unidade de saúde em questão, e há aqui uma questão suscitada pela defesa, já havia sido suscitada aqui nos autos. E eu concluía, lá pelo item 20 do voto, além de todo o exposto, não restou clara a fiscalização do repasse público, a INC, por parte do Estado, ainda que tenha havido monitoramento do contrato por órgãos da fiscalização. Muito bem. Temos também a questão da discrepância entre o valor inicial do repasse de 127 milhões em 31 de dezembro de 2015 para 276 milhões. Mas a defesa apresenta a alegação de que houve 3 termos aditivos firmados entre o Estado do Amazonas e a empresa, a OAS, a organização social. Muito bem. Há uma série de outras questões que são do conhecimento prévio de Vossas Excelências, por isso estou, como disse, resumindo. Suscita-se aqui também que, para a execução dos serviços, houve a contratação de 3 empresas, Salvare, Total Saúde e Cimea, todas propriedades do senhor Mohamed Mustafa, apontado como chefe do esquema criminoso, responsável, etc. Quanto à responsabilidade da administração pública estadual, não se pode ignorar alguns pontos significativos. Primeiramente, os presentes autos tratam da responsabilidade da Secretaria de Estado da Saúde no supramencionado episódio de desvio de recursos públicos, eventualmente.
Contudo, ainda que este não seja o responsável direto pela qualificação em ações do INC, os apontamentos anteriores insinuam o interesse público por detrás da referida fraude, haja vista o provável direcionamento do certame para a escolha desse instituto, não sendo factível a desassociação da Suzano que concerne a responsabilidade pelos fatos transcorridos. Ademais, ainda que a defesa configure primorosa sua execução com envio de documentos suplementares aos solicitados e alegações bem fundamentadas, discordo de seus apontamentos por entender que o amparo do princípio da legalidade, tão mencionado na razão supra, por si só não se faz suficiente. É necessária também a análise de princípios administrativos mais característicos ao caso em concreto e igualmente relevante juridicamente. Faço citação da doutrina, poupo os senhores disso. E o voto, senhores conselheiros, senhor procurador, que havia disponibilizado no sistema, está disponibilizado no sistema, apontava para o provimento do recurso com a instauração da tomada de contas especial. E não me arrependo de ter adiado o julgamento deste processo para permitir a sustentação oral, porque por ela eu pude refletir e visualizo alguma razão na defesa. Apesar de que há alguns questionamentos que o Tribunal de Contas não pode deixar de examinar sobre este assunto, creio que o Ministério Público, junto ao Tribunal, buscou a via errada. Porque havia uma representação que o Tribunal lá atrás julgou improcedente, e como foi suscitado aqui, e me alerto disso bem agora, aquela representação visava a saber se estava correta a contratação. Nada do que nós soubemos depois, ou que tornou público depois, estava sendo discutido naquele momento. Naquele momento, se discutia se era possível entregar um hospital à gestão privada, se a forma de fazer isso era por um chamamento público ou não, como é que é a relação que deve presidir a OS com os seus fornecedores. Isso tudo é que era objeto de discussão. E naquele momento o tribunal entendeu improcedente a representação. Muito bem. Diante dos fatos que surgiram posteriormente e que estão sendo objeto de investigação, o Ministério Público, muito diligentemente, entrou com um pedido de revisão daquela decisão. Mas aí é que, agora, repito, e daí a importância da sustentação oral perante o tribunal, porque oportuniza, inclusive, que se chame a atenção para os demais conselheiros que não tiveram acesso integral ao processo, alertado, portanto, por esta sustentação, eu acredito que esse caminho, de fato, não é o mais adequado. A revisão desse processo, no máximo, permitiria que nós retomássemos toda a instrução, reabríssemos toda a instrução na representação, para que novamente nós fizéssemos uma auditoria, uma investigação. Só que nem isso me parece adequado, por quê? Porque aquela representação tinha um objeto, e esta tem outro. Aquela era para apurar o procedimento de contratação. Esta é para apurar os eventuais desvios que foram conhecidos posteriormente. Ressaltou bem. Uma coisa é o procedimento de contratação, outra coisa é a execução. E nós aqui no tribunal costumamos fazer isso. Nós examinamos o contrato administrativo sob o ponto de vista da sua formalização e depois, na prestação de contas, examinamos se ele foi, porque uma coisa, o contrato pode ser formalmente
perfeito, mas na hora da execução pode haver um desvio. Então, eu vou refazer em sessão, e desde agora, o meu voto, que antes dava provimento ao recurso e determinava a tomada de contas especial, a anulação do processo do contrato de gestão, e o meu voto é pelo improvimento do recurso, tendo em vista as razões que lancei agora oralmente e que peço sejam transcritas na ata dos trabalhos para que fique bem claro, sem prejuízo do Ministério Público junto ao tribunal, a qualquer momento, entrar com uma representação para que o tribunal aprecie a execução do contrato de gestão. E este é o meu voto. Eu congratulo com a sua posição. Eu, inclusive, fiz aquela observação antes, porque eu ficava numa situação delicada de ter ido analisar num contexto e depois dois colegas fazem um recurso com fatos novos. E eu tenho tido esse problema. Eu agora mesmo, nesse momento, estou lidando com um problema de dissídio do Ministério Público, que eu não podia trazer aqui, eu podia simplesmente resolver isso, e vou resolver. Mas veja só, quem fala no pleno é o Procurador-Geral. Eu estou com um processo que está nas mãos do conselheiro Júlio Pinheiro, que estou pedindo aqui ao Tribunal Pleno, né, que me dê apoio nisso. Senão eu vou procurar meu apoio de outras formas. O colega meu assina a peça, assina junto comigo, sem nenhuma delegação. Eu coloco o meu ponto de vista, ele coloca outra peça com ponto de vista discordante, onde eu sou o oficiante nas contas de governo, portanto, tudo que diz respeito aos governadores desse período é o procurador Carlos Alberto. Então, eu tentei me acautelar no início e fiz aquela observação, talvez muita gente não entendeu, mas o sentido era exatamente esse. No momento em que nós visitamos a UPA Campos Sales, visitamos com vista num contrato novo, que estava recém-feito. Eu não tinha bola de cristal para saber que o Mohamed ia dar um golpe, que ia sair processos criminosos dali. Eu não tinha bola de cristal, nem eu nem ninguém. Então eu fico feliz das observações que você fez, que eu, se tivesse voto, seria como eu votaria também. Obrigado. Em discussão, votação, conselheiro Júlio Pinheiro. Senhora presidente, eu ouvi atentamente a manifestação da defesa, ouvi atentamente a nova manifestação do relator e agora a manifestação do Ministério Público. E, dentre outras, haveria, teoricamente, a discussão da execução desse contrato. Bom, o fato de não haver prejuízo para uma nova representação relativamente a essa circunstância específica do que foi publicizado, do que foi aqui discutido, eu peço vênia a Sua Excelência, o relator, para manter a posição originária, considerando de que é um caminho mais curto, teoricamente um caminho mais curto, e se é mais ou menos adequado, o que se busca é exatamente a apuração de fatos que foi considerado pelo Ministério Público e no voto originário como sendo graves. Portanto, eu fico com a posição originária, pedindo vênia à manifestação do relator e a posição do eminente Procurador-Geral. Conselheiro Josué está impedido. Conselheiro Mário de Mello. Eu acompanho o relator, Excelência. Então,
convoco o conselheiro Alípio para dar o seu voto. Eu acompanho seu posicionamento, Excelência. O relator? Isso, relator. Também voto com o relator. Então, por maioria, vencido o voto do relator. O próximo processo também temos uma sustentação oral, é o processo 2513-2015, de relatoria do conselheiro Érico. Este processo, senhora presidente, é uma tomada de contas especial de convênio da Prefeitura Municipal de Itamaraty, de um lado, e do outro, a Secretaria de Estado da Educação e Qualidade de Ensino, SEDUC. Houve um laudo preliminar e, posteriormente, notificações aos responsáveis. O órgão técnico do tribunal, o nosso Departamento de Análise de Transferências Voluntárias, emitiu um laudo conclusivo, opinando pela legalidade do termo de convênio e a irregularidade da prestação de contas. Por sua vez, o Ministério Público opinou pela ilegalidade do convênio e irregularidade da prestação de contas, com aplicação de multa e glosa aos responsáveis. E o processo, então, está assim, até o meu voto. É o breve relatório. Com a palavra, a doutora Simone Rosado. Obrigada, Excelência. Renovo os cumprimentos a todos. Na verdade, eu só farei uma questão de ordem bem curta em relação a esse processo, Excelência. Que meu cliente, ele me informou que ele não foi notificado do parecer do Ministério Público e pedi para que minha assessoria também verificasse isso, e que no qual houve uma inovação no parecer do Ministério Público em relação ao plano de trabalho, alegando irregularidade no plano de trabalho do convênio. Tendo em vista que a parte não teria sido notificada, e em razão do artigo 74, o artigo 74, parágrafo 2º do regimento interno dessa Corte estabelece que quando o parecer técnico inova, deve ser notificado novamente a parte. É claro que nesse caso é de Ministério Público, foi inovação feita pelo Ministério Público, mas a base e o fundamento é o mesmo, porque é um fato novo sobre o qual a parte deveria se manifestar. E utilizando o artigo 15 do CPC, que estabelece que os dispositivos legais do CPC devem ser aplicados subsidiariamente ao processo administrativo. Então, peço a aplicação do artigo 10 do CPC, segundo o qual nenhuma decisão pode se fundamentar em matéria sobre a qual a parte não foi instada a se manifestar. Então, gostaria, Excelência, que fosse notificada a parte para se manifestar sobre o plano de trabalho e para, então, ser colocado em julgamento. Obrigada, Excelência. Também vou resumir o voto, tendo em vista que está disponibilizado aos senhores conselheiros. Vamos tratar da legalidade do termo de convênio entre a Secretaria de Estado da Educação e a Prefeitura de Itamaraty. O primeiro ponto sobre o qual trato no voto é exatamente sobre o plano de trabalho. O documento acostado às folhas 90 a 93 demonstra-se genérico, estando ausente informações de suma importância ao esclarecimento dos termos do convênio, bem como o seu perfeito cumprimento dentre elas. As seguintes: descrição dos procedimentos a serem adotados para aquisição do objeto proposto, prazos estabelecidos para o alcance do resultado, forma de atendimento dos 86 alunos em um veículo de 9 lugares, horários, percursos, condutores, etc. Muito bem. A ausência de outros detalhamentos exigidos em lei, notadamente o artigo 116 da Lei 8.666/93, que eu cito no voto. Nos termos desse dispositivo, o convênio somente poderá ser celebrado após a aprovação do respectivo plano de trabalho, que irá, em síntese, definir o objeto, disciplinar a sua execução e delimitar as formas de atingir o objetivo buscado pelo ajuste, né? E concluo que, de fato, no caso presente, o plano de trabalho é deficiente
e não atende à legislação. Faço citação de decisão do Tribunal de Contas da União, enfim. E há outras irregularidades, mas a irregularidade atacada pela defesa é que, neste caso, não houve oportunidade de defesa ao gestor, porque isso teria sido anexado, esta argumentação surgiu apenas com o laudo com parecer do Ministério Público. Porém, trata-se de uma informação equivocada da defesa, porque eu estou com o laudo conclusivo do DATV, que aponta como, no item 4.2, impropriedade da parcela única do termo de convênio, etc. Restrição 2, justificar a ausência de detalhamento do plano de trabalho. E houve menção ao fato de que a defesa apresentou alegações às folhas 448 dos autos. Houve análise da defesa e não foi suficiente para sanar a irregularidade. E, portanto, pelo DATV, foi considerado que a impropriedade permaneceu. Mas, se não fosse essa questão, que para mim está resolvida, há uma série de outras irregularidades, como conta específica para a celebração do presente ajuste, o que dificulta o controle da execução do convênio, prejudicando demasiadamente a apreciação da regularidade, atraso na entrega da prestação de contas, por isso a necessidade de uma tomada de contas por parte do outro gestor. A comprovação da execução física do convênio também está prejudicada e, portanto, neste caso, eu mantenho o meu voto tal como disponibilizado no sistema, julgando ilegal o termo de convênio, por inexistir um plano de trabalho detalhado, contrariando as disposições já mencionadas, ausência de conta bancária específica para a manutenção dos recursos públicos, mas essencialmente esses dois, além do julgamento pela irregularidade da prestação de contas, isso já por conta do outro gestor, que suportará as consequências dessa irregularidade. E eu, então, assim, mantenho o meu voto nos exatos e integrais termos do que já estava disponibilizado no sistema. Só questão de ordem, Excelência, eu peço desculpas em relação à informação, porque eu cheguei a essa conclusão a partir do parecer do Ministério Público, que dizia que estava divergindo da DATV em relação ao laudo, ao plano de trabalho. Por isso cheguei a essa conclusão. Obrigada. Em discussão, conselheiro Júlio Pinheiro. Com o voto do relator. Conselheiro Josué. Ao votar com o relator, eu quero aproveitar para parabenizar o professor Érico pela didática do voto anterior e agora posso fazê-lo neste voto. Conselheiro Mário de Mello. Com o relator, senhor presidente. Então, por unanimidade, aprovado o processo 2513/2015. Agora vamos iniciar a pauta, julgamento de pauta, os processos. Conselheiro Júlio Pinheiro, processos. Temos 9 processos. O de número 6, 12.868, encontro-me impedida. Então, que a taquígrafa faça o registro e fica na presidência o conselheiro Érico. Processo 12.868/2016, já que não existe destaque, conselheiro Érico. Assumo a presidência e, não havendo destaque, proclamo aprovado o voto condutor nesse processo. Devolvo a presidência a Vossa Excelência. Então, os demais processos não existem destaques enquanto se aprovados. Pauta do conselheiro Érico. Temos 7 processos.
De número 5, processo 3032-2016, há embargo de declaração. Assim, registrando o impedimento do auditor Alípio, passo a palavra ao Procurador-Geral do Ministério Público de Contas. Excelência, para concordar com o relator, conhecer e negar provimento. Então, de acordo com o relator, pacificado, aprovado o processo. Nos demais processos não há destaques, assim registrando o impedimento do conselheiro Josué no processo 3560-2016. Declaro aprovado nos termos do voto do relator. Pauta do conselheiro Josué Filho, temos 6 processos. Número 5, processo de número 14.832/2016, a destaque do conselheiro Érico. Dessa forma, inicialmente, passa a palavra ao relator. Português é uma língua complicada, né? Nós podíamos falar em correção, ou reajustamento, mas eu vou criar agora um termo que eu aprendi: atualização. Trata-se da atualização do valor concedido ao militar Francisco Dutra Chaves em adicional de tempo de serviço. Pura e simplesmente, este processo pede que a ATS seja atualizada. É o meu voto. O conselheiro Érico já tem um ponto de vista firmado a esse respeito. assunto já. É o assunto que você ficou. Em votação, conselheiro Júlio Pinheiro. Com Sua Excelência, conselheiro relator. Conselheiro Mário de Mello. O relator, excelência. Então, por maioria, aprovado, processo da relatoria do conselheiro Josué. Os O demais, número 6, processo de número 10.761/2017, encontro-me impedida. Dessa forma, considerando a ausência de destaque, passa a presidência ao conselheiro Júlio Pinheiro para proclamar o resultado. Recebo a presidência de Vossa Excelência e proclamo o resultado do processo já apregoado. Decidem os membros da grade do Tribunal Pleno nos termos do voto do relator. Os demais processos ficam aprovados por não existirem destaque. Passo a palavra novamente ao conselheiro Júlio Pinheiro para que julgue meus processos em pauta. Tem um embargo no processo número 11.348/2016. Passa a palavra a Sua Excelência, o Procurador-Geral, para a manifestação. A visão do procurador do Ministério Público diverge um pouco da relatora. A relatora conhece e nega provimento aos embargos. A visão do Ministério Público é não conhecer os embargos por intempestivos. Em discussão e votação, como voto, conselheiro Érico. Relatora. Conselheiro Josué. desculpa, eu acompanho os dois porque o caminho é o mesmo. Conselheiro Maia. Com a relatora, com a relatora. Relatora. Mas a restante é mesmo. Firmo o mesmo convencimento, Excelência, com a relatora. Devolvo a palavra a Vossa Excelência. No segundo processo de número 9668/2000, a destaque do conselheiro Érico. Passa a palavra ao relator. Eu vou acatar o posicionamento do... É só acompanhando o Ministério Público, determinando a remessa ao Ministério Público. Eu Exatamente. divido somente nisso. Exatamente. E o acato? Então, pacificado, processo número 5º da pauta, é o de número 107/85/2016, a embargo de declaração. Dessa forma, registrando o impedimento do conselheiro Érico, passa a palavra ao Procurador-Geral do Ministério Público de Contas. O Ministério Público concorda com o relator, conhecer e negar provimento. Pacificado, aprovado o processo. Número 7, processo da pauta, é o de número 3593/2016. A destaque do conselheiro Érico. Dessa forma, registrando o impedimento do auditor Alípio Filho. Inicialmente, passa a palavra ao relator. É o mesmo assunto, eu mantenho meu posicionamento. Então, concordando, pacificado com o relator, fica aprovado o processo. O processo número 9,
da pauta. Com a minha divergência. Meu voto é divergente. Nesse aí, nesse. Nesse próximo? É. Estou vencido. Certo. Número 9 da pauta é o de número 135, 2017. A destaque do conselheiro Érico. Dessa forma, inicialmente, passa a palavra ao relator. É o mesmo assunto, senhor presidente. Mantém minha Então, posição. por maioria, fica aprovado o processo. No demais processos, não há destaques. Assim, registrando o impedimento do conselheiro Érico no processo 14.488/2016, declaro aprovados nos termos do voto do relator, considerando o impedimento do conselheiro Josué Filho Certo. no processo de número 11.631/2016. Pauta do auditor Alípio. Temos 3 processos. Verifico que não possui destaque. Dessa forma, registrando o impedimento do conselheiro Érico no processo 3484/2016 e do conselheiro Josué Filho no processo 10421/2016. Declaro aprovado nos termos da proposta de voto do relator. Encerrada a pauta ordinária, passo para a pauta administrativa. Uma pergunta, eminente presidente. O processo do auditor, não do conselheiro, o substituto Alípio, o 10.965/2014, que havia uma sinalização do eminente conselheiro Érico a manifestar-se em sessão, foi retirado? Perfeito, entendido. Foi retirado. Entendido, muito obrigado. Pauta administrativa, não há destaques, considero-se aprovada. Alguma objeção na pauta administrativa, conselheiro? Então, passamos a convocar a próxima reunião para o dia 30 de maio, no horário regimental. Agradecendo a Deus e a todos, encerrada a sessão.